Fala, galera do canal do meu Timão, eu novamente na área. Hoje não para trazer uma análise, né, sobre a Copinha, mas sim para trocar uma ideia, para falar algumas coisas sobre a base do Corinthians, falar sobre essa eliminação, falar sobre como ela pode repercutir, como ela pode ser, né, como o jogador pode absorver isso, tudo isso que está acontecendo. Ninguém esperava, né? O Corinthians, até mesmo pelo primeiro tempo, né, tinha um controle do jogo, mas vamos trocar uma ideia. Antes de mais nada, aqueles 3 pedidos básicos, né? Deixe seu like, que isso ajuda muito o canal e ajuda muito o meu trabalho. Deixa aí o seu comentário, né, sobre o que você achou da partida, enfim, o que você achou da eliminação. E também, claro, né, se você não for inscrito, se inscreve no canal para a gente ajudar o canal do meu Timão aqui a chegar a 1 milhão de inscritos. Essa é uma meta nossa, então se inscreve aí se você não for inscrito. Agora, sem mais conversa, bora pro vídeo. Bom, galera, vocês podem ver aqui um pouco a minha cara de meio que de sono e ao mesmo tempo de tristeza, né? Ontem foi, assim, eu tô gravando hoje no sábado, né? Ontem o Corinthians foi eliminado por Resende e foi um dia triste para mim, porque eu sei o quanto aqueles moleques trabalham, eu sei o quanto aqueles moleques batalham, tenho contato com alguns, né? Converso com alguns, eu sei o quanto eles queriam levar o título para a torcida do Corinthians, mas não aconteceu. E aconteceu, assim, de culminar numa eliminação que a torcida tem direito de falar que foi vexame, né? Assim, saiu cedo da Copinha, um time com muito potencial, saiu num jogo onde estava ganhando de 1-0, saiu para um time também, né, que apesar de profissionalmente não ser muitas coisas, né, o time do Resende, a categoria de base é bem cuidada, e sim, tem alguns nomes bons, mas é bem estranho, né? Fala, pô, eliminado pro Resende. Eu sei, eu entendo o sentimento de quem tá pensando assim, mas é aquelas coisas, né? Ontem, após a eliminação, o Instagram do Pedro, de 15 anos, já foram vários comentários, né, ofendendo, falando que o moleque não vai virar nada. Ele passou de quarta-feira de ser a maior joia da base, né, do que o Corinthians tem, para sexta-feira ser um moleque que só ouve que vai jogar na base, que não vai ser ninguém, porque perdeu um gol. Ou ele ouve que vai ser o novo Lulinha, né, enfim, um jogador que não vai vingar por causa de um gol perdido na quarta fase da Copinha. É o que eu falo, eu entendo o sentimento ali, né, de raiva, de decepção, mas eu acho que o foco do Corinthians nessa Copinha, e em todas as Copinhas, né, o foco de todos os times, tem que ser formar jogadores. Claro, ser campeão seria muito legal, a Copinha, né, tem uma tradição enorme, o Corinthians é o maior vencedor delas, não é à toa, mas, assim, o foco principal da categoria de base tem que ser formar os jogadores. Se daqui a 3 anos, 2 anos, o Biro estiver no profissional, o Matheus Araújo estiver voando, o zagueiro alemão, enfim, o Felipe Augusto, o Giovani, cara, ninguém vai lembrar, assim, que em 2022 o Corinthians passou vexame na Copinha. Então, assim, ter calma ali nos comentários, né? E saber que o processo ele vai ser longo. Por exemplo, o Biro tem mais 2 copinhas para jogar, se ele quiser, né? 3. O Pedro tem 5. Então, enfim, ter calma nos comentários, né? Se eu pudesse pedir alguma coisa para vocês, cara, não vai lá na DM, não vai lá nas mensagens desses moleques, xingar os moleques, porque, cara, eles têm ainda... Muitos ali têm 17 anos, alguns têm 20, é verdade, mas o Pedro tem 15. Então, assim, vamos ter calma, vamos ver esse processo, como ele vai ser, né? Para mim, o Pedro não é um novo Lulinha, para mim, o Pedro não é um jogador que vai jogar na várzea. Para mim, o Pedro continua sendo uma joia que o Corinthians tem ele na categoria de base. O Guilherme Biro é a mesma coisa, apesar de eu ter achado que o Corinthians perde o controle do jogo quando o Guilherme Biro sai, né? Tudo bem que depois o Varanda ali acaba perdendo um gol, e o Pedro também, mas o controle da partida mesmo, a posse de bola, o Corinthians perde quando o Guilherme Biro sai. E eu, assim, contestei a saída do Biro, muito cedo, né? Mas, enfim, aconteceu, o Corinthians foi eliminado, não tem mais o que chorar. O zagueiro alemão, para mim, continua tendo potencial aí para ano que vem já entrar aí no time profissional do Corinthians, até esse ano mesmo, né? Agora com a provável chegada do Robson Bambu, vai ser difícil ele ter alguma minutagem, mas já ir treinando, é um jogador ali, é um zagueiro muito bom, alto, rápido, tem uma boa saída de bola. Enfim, o Mandaka também, né, que infelizmente nesses últimos 2 jogos acabou sentindo ali, né, uma lesão e não conseguiu jogar mais, é um moleque muito bom, assim como o Vitor, né, o volante, bem posturado, passe para frente, desarma muito bem. Então, assim, o Corinthians tem muitas joias ali nessa categoria de base. Agora eu quero falar sobre uma que vai ser talvez uma polêmica,
é um jogador que talvez tenha decepcionado muita gente na Copinha. Eu sei, por ter acompanhado, né, desde o ano passado, quando ele chega ao Corinthians, eu sei que ele não jogou no seu nível, assim, que todo mundo esperava, mas o lateral Reginaldo, né? Eu acho que esse é o jogador mais difícil de se falar hoje, porque, querendo ou não, o escanteio nasce ali num erro do Reginaldo, onde ele tenta dar um passe de calcanhar ali, né, na zaga, onde, enfim, se você errar, as chances de acontecer um problema como aconteceu, elas são enormes. Então, o Reginaldo, para mim, fez uma copinha muito abaixo desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo, onde ele fez ali um pênalti bobo, enfim. Para mim, o Reginaldo fez uma copinha bem abaixo. E é bem decepcionante olhar por esse ponto de vista, mas olhar por outro, né? Que muita gente estava pedindo o Reginaldo já no profissional. E aí a impressão que o Reginaldo passou nessa copinha é que ele é ruim, que ele é um lateral horroroso. Mas não é isso, galera. Cara, aconteceu. É igual, assim, a copinha para esses moleques é tipo... Não tô comparando os dois torneios, pelo amor de Deus, mas a copinha para esse moleque é tipo a Copa do Mundo para os jogadores profissionais. Ali você tem que apresentar um futebol muito foda. Não posso nem falar isso. Tem que apresentar um futebol muito foda, bota o pia aí, porque o jogador precisa apresentar uma regularidade, precisa jogar bem no período ali, né, da Copa do Mundo de 7 jogos. Então você joga 2, 3 jogos maus, a opinião sobre você já muda, né, quando tá todo mundo assistindo. Por exemplo, o Giovani nos 2 primeiros jogos já tinha um monte de comentário. Pô, o Giovani é horroroso, o Giovani não presta, novo Lulinha, né? Que todo mundo, quando quer criticar alguém da base, fala novo Lulinha. E aí depois ele fez um gol, teve confiança, deu uma assistência, acabou a copinha jogando bem. É um moleque, para mim, daqui a alguns anos, né? Ou até mesmo esse ano, vai subir pro profissional. O Reginaldo, eu ainda tenho essa mesma ideia. Fez uma copinha muito ruim, fez uma copinha muito abaixo, mas continua tendo seu valor, continua tendo uma história ali, né, na base do Corinthians, onde não pode se jogar fora por causa de alguns jogos. Vocês conseguiram entender a visão? Tipo assim, pô, o Reginaldo ainda jogou muito bem 2 temporadas e fez uma copinha ruim. Pode pesar isso, tá ligado? Colocar isso numa balança. Pô, o Reginaldo não é ruim só porque ele jogou 5 jogos de uma maneira assim, abaixo do seu nível, sendo que ele fez 2 temporadas bem regulares jogando bem. Então, assim, tem muito cuidado, né? Para falar, ô Reginaldo, sou horroroso, por causa de 4 jogos, 5 jogos. Então, vamos continuar, né, respeitando o processo, vamos ver o que vai dar. Porque, pô, 2 temporadas jogando bem e uma copinha jogando mal, dá para focar, né, nas 2 temporadas. Ou seja, dá para olhar o copo meio cheio e olhar o copo meio vazio. Eu prefiro olhar o copo meio cheio porque eu gosto de acompanhar a base. Desde que o Reginaldo chegou, mostrou um potencial absurdo. Então, ter calma aí, né? Enfim, pode ainda virar um jogador. Nem todos os jogadores do Corinthians que hoje, né, que saíram da base e hoje estão no profissional, que hoje estão voando, fizeram uma copinha maravilhosa. Por exemplo, eu aposto com vocês que, assim, grande parte da torcida não se lembra da copinha do João Vitor. Então, assim, hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil. Então, assim, é isso. A copinha, claro, é um divisor de águas ali para muitos jogadores, é um divisor de água para muitos jogadores, isso eu sei. Mas também, né, nem sempre quando um jogador vai mal ali na copinha, né, quer dizer que ele é ruim, que ele é bagre, ou que ele vai para a várzea, ou que ele não vai virar um jogador. Então, esses comentários aí, né, eu sei que é normal pela parte do sentimento, pô, ser Corinthians é muito intenso, né, quarta-feira tava todo mundo feliz, esses moleques conseguiram fazer nossa quarta feliz com um bom futebol, com uma goleada. Já na sexta-feira conseguiram, entre aspas, acabar com a nossa noite, porque é Corinthians em todo lugar. Se o Corinthians perde para o ímpar, a gente fica triste. Se o Corinthians perde em qualquer modalidade, a gente fica triste. Se o Corinthians perde na copinha, a gente fica triste também. E esses moleques também, e é o que eu falei, galera. Eu sei o quanto eles batalhavam, eu sei o quanto eles queriam, assim, como eles ficaram felizes, né, de olhar aquele estádio cheio, jogar pela primeira vez, né, com torcida. Então, não faltou o que muita gente fala de raça, não faltou dedicação, faltou matar o jogo contra o Resende. O Corinthians perdeu ali, no campo. Enfim, todos queriam iguais, todos estavam com vontade, todos tinham ali, né, estavam demonstrando sua raça, enfim. Mas perdeu os gols, perdeu o controle do jogo e acabou tomando uma virada que, infelizmente, né, realmente foi decepcionante. Mas é isso, galera, ter cuidado, a base do Corinthians ainda é muito boa. Enfim, ontem choveu oportunistas, e desculpa esse desabafo, né? Surgiu oportunistas, pô, tem que acabar com esse sub-20, pô, que o sub-20 não presta, pô, que a base do Corinthians só tem moleque ruim. Não é assim, galera. Não é assim. Quem acompanha a Copinha, talvez eu até entenda, né? Só a Copinha,
Eu entendo talvez ter esse sentimento, né? Uma eliminação decepcionante, mas quem acompanha a base do Corinthians vê que tem muito moleque com potencial ali. E talvez esse time tem mais potencial para formar jogadores do que times do Corinthians que bateram campeão na Copinha. Então, ó, Matheus Araújo, Reginaldo, o próprio Reginaldo, eu ainda bato nessa tecla, o Reginaldo, Alemão, o Léo Maná tem 17 anos ainda, o Alan Goberti, goleiro, pô, que copinha o cara fez, né? E uma temporada muito boa ele já tinha feito também. Mandaca, Guilherme Biro, enfim, Giovani, Felipe Augusto, o Pedro ainda. Então, cara, tem uma safra muito boa aí do Corinthians, tem muito potencial para formar jogadores, e tomara que daqui a alguns anos a gente fale, caraca, você lembra desse time do Corinthians na Copinha? Ela, pô, não tô nem aí que foi eliminado pro Resende, olha quantos jogadores, né, aquele time da Copinha nos forneceu, olha como isso ajudou o Corinthians. Então, eu prefiro olhar por essa perspectiva. Não falei nada ontem, né, nas redes sociais, porque minha cabeça estava quente, estava triste também, né, com os moleques, mas hoje acordei com a cabeça mais fria, ainda triste, mas com a cabeça mais fria para formular as ideias, e ainda bato nessa tecla que o Corinthians, nesse time da Copinha, tem um time muito bom, e que pode nos dar muita alegria no futuro, e com certeza, né, se nos der essas alegrias, a gente nem vai lembrar que o Corinthians foi eliminado pro Resende, a gente só vai querer lembrar da Copinha do Pedro, a gente só vai querer falar, pô, eu lembro quando eu vi o Pedro na Copinha, quando eu vi o Biro na Copinha, quando eu vi o Alemão. Então essas coisas que eu acho, né, que a gente deve focar. É isso, galera, tamo junto, obrigado por quem assistiu até o final, desculpe esse vídeo que nem foi muita análise, né, foi mais um desabafo, uma troca de ideias. Eu sei que o vídeo aqui, né, só eu falo e quem tá assistindo só escuta, mas deixem nos comentários a opinião de vocês, vamos trocar uma ideia, é sempre bem legal. E talvez, né, o que eu falei pode ser o que você está pensando, então isso é uma forma muito da hora também, né, de a gente se conectar. Tamo junto, fiel, valeu, é nóis, vai Corinthians!